E aí, galera do canal, aqui é a Daniele, sou advogada, especialista em direito público, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre direito constitucional e as noções gerais do direito constitucional. Vamos entender um pouquinho da história, saber como se chegou, né, a essa ideia de Constituição, tá? Então vamos lá. De início, é importante a gente destacar que a noção que se tem sobre a hierarquia existente entre normas constitucionais e não constitucionais vem desde a antiguidade, em especial com Aristóteles. Mas esse pensamento, né, de Constituição, ele só começou a ganhar força no século XVIII, na Europa Ocidental, e tinha como objetivo limitar o poder e garantir os direitos dos indivíduos. A ideia de constituição escrita, ela pode ser identificada nos pactos da época, também não só nos pactos, mas nas cartas de franquia, nos contratos de colonização, nas doutrinas contratualistas medievais e nas leis fundamentais do reino também, que era formulada pelos legistas da época. Então, essa ideia de Constituição escrita veio desde desses documentos, né, da época, que tinha como objetivo mesmo de largar, de largar, assim, de uma forma demonstrada, né, de uma forma visível, o que se queria ali com os indivíduos, que se queria, assim, o que era estabelecido entre eles. E os pactos são convenções entre monarca e os súditos, relativos ao modo de governo, bem como às garantias de direitos individuais dos seres humanos. O mais importante dos pactos é a Magna Carta de 1215. Ela foi realizada entre o rei João Sem Terra e os seus súditos e estabelecia os direitos a serem respeitados pela coroa. É considerado um dos primeiros pactos de direitos humanos da história da humanidade. Então, ainda falando sobre os pactos, né, as cartas de franquia, né, os contratos de colonização da época, para o jurista Manuel Gonçalves Ferreira Filho, os pactos e cartas de franquia, frequentes na Idade Média, firmaram a ideia de texto escrito destinado ao resguardo de direitos individuais, que a Constituição englobaria a seu tempo. Esses direitos, contudo, sempre se afirmavam imemoriais e, portanto, fundados no tempo passado, enquanto eram particulares a homens determinados e não apanágio do homem, ou seja, do ser humano enquanto tal. Outro ponto importante do assunto sobre as noções gerais de Constituição é que, para o iluminismo, o homem é visto como um ser individualizado, com vida e direitos próprios, distintos dos da coletividade. É importante lembrar também que o iluminismo foi a ideologia revolucionária do século XVIII e por isso a ideia de Constituição ganhou força. Então, galera, depois que a gente entendeu da onde que veio essa ideia de Constituição, que veio desde lá dos pactos, né, das cartas de franquia, contratos de colonização, das doutrinas contratualistas medievais, as leis fundamentais da época, então depois que a gente sabe que essa ideia de Constituição, de hierarquia existente entre normas constitucionais e normas não constitucionais remota desde a antiguidade, e que essa noção veio ganhar força apenas no século XVIII, a gente precisa entender agora sobre o constitucionalismo. Então, depois que a gente entende de onde veio essa raiz, que a gente começa a falar do constitucionalismo. A origem formal do constitucionalismo encontra-se nas constituições norte-americanas de 1787 e francesa de 1791, apresentando dois traços marcantes: a organização do Estado e limitação do poder estatal, por meio de direitos e garantias fundamentais. O constitucionalismo é um movimento social, político e jurídico, e seu principal objetivo é limitar o poder do Estado por meio de uma Constituição.
O constitucionalismo se associa a três ideias: garantia dos direitos fundamentais, princípio do governo limitado e separação dos poderes. Para quem já faz faculdade ou já é formado em direitos e estuda para concurso ou presta OAB, sabe do que a gente está falando. As garantias fundamentais é aquelas garantias do indivíduo, né, de proteção ao indivíduo. Os princípios do governo limitado dar para o governo um limite para ele agir em relação ao indivíduo. E a separação dos poderes seria hoje, a gente vai usar o exemplo de hoje, da nossa Constituição, por exemplo, Constituição Brasileira de 1988, separação dos poderes que a gente entende hoje aqui é o legislativo, executivo, judiciário, todos trabalham juntos, né? Trabalham de forma harmônica e nenhum tem um poder sobre o outro. Eu não vou me adentrar tanto agora nesse assunto de garantia dos direitos individuais, princípio do governo limitado, separação dos poderes, porque lá na frente nós vamos ter aulas específicas para isso. A gente vai fazer um slide legal específico para cada assunto desse, senão esse aqui fica grandinho e não é o nosso objetivo, é deixar a aula um pouco mais sucinta, né? Mais resumida. Mas é isso de início, de forma resumida, é isso. O constitucionalismo, a ideia do constitucionalismo é essa: é limitar poder, garantir direitos para os indivíduos e separar os poderes, para que não exista um abuso de poderes, né? Que não se concentre em uma única pessoa. E como nós estamos falando de constitucionalismo, é importante a gente saber algumas fases desse constitucionalismo. Primeiro a gente vai falar do constitucionalismo antigo e do constitucionalismo moderno, que são as fases marcantes. O constitucionalismo antigo, ele é definido como um conjunto de princípios escritos ou costumeiros voltados à afirmação de direitos a serem confrontados perante a monarquia, bem como a simultânea limitação dos poderes deste. Então, o constitucionalismo antigo, ele se baseava mais nos costumes, né? Ele era voltado mais para os costumes, né? Para os direitos que deveriam ser confrontados, né? Perante a coroa. Então, o constitucionalismo antigo ele se baseia nisso e ele também tem algumas fases, tá? Até porque o constitucionalismo antigo, ele viveu a sua primeira fase, a gente fala frase embrionária, na política teocrática do povo hebreu. Então, assim, tinha muito pitaco ali da igreja no meio das decisões ali envolvendo a monarquia, né? Ainda falando do constitucionalismo antigo, ele teve uma segunda fase e ela se destaca na experiência democrática da Grécia Antiga, especialmente no século IV e V. Dessa segunda fase do constitucionalismo antigo, ressalta-se ainda o período republicano do Império Romano. Já a terceira fase do constitucionalismo antigo começa na Idade Média, mais exatamente com a aprovação da Magna Carta da Inglaterra, em 1215, e consolida-se no mesmo país durante o século XVII, em decorrência do direito de petição e dos sistemas políticos implantados após a Revolução Puritana, que foi em 1648, e a Revolução Gloriosa, em 1688, com grandes repercussões nas colônias inglesas. E aí nós saímos da fase do constitucionalismo antigo e vamos para a fase do constitucionalismo moderno. A transição da monarquia absolutista para o Estado liberal, em especial na Europa, no final do século XVIII, foi que traçou limitações formais ao poder político vigente à época e é um marco do constitucionalismo moderno. Caracteriza-se o constitucionalismo moderno como um conjunto de regras e princípios postos de modo consciente a partir das teorias e movimentos ideológicos voltados a organizar o Estado segundo sistemática que estabelecesse limitações ao poder político, além de direitos e garantias fundamentais em favor dos membros da comunidade.
e com referência a apenas três dos principais movimentos constitucionalistas modernos, deve-se ao constitucionalismo inglês, modo todo específico de garantir direitos e liberdades, bem como de estabelecer limites ao poder sem que fosse necessário criar uma lei fundamental. O constitucionalismo norte-americano, ele assenta-se na tese de que o povo é o poder constituinte. Reparar a famosa fórmula nós, o povo, contida no preâmbulo da Constituição de 1787. Mas o texto constitucional não é concebido como projeto de futuro, senão como diploma no qual se traçam as regras do jogo político. Nele, se registram normas que garantem direitos e limitam o poder estatal. A Constituição norte-americana é documento feito para dizer a norma. Antes da gente seguir, é importante a gente ver que existe uma característica entre ambas, né? É sempre limitar poder, garantir direitos, né? O constitucionalismo francês, que também faz parte, né, dessa fase aí do constitucionalismo moderno, ele tipificou-se pela grande preocupação em superar a monarquia absolutista. O poder constituinte assume então a tarefa de criar a norma que estabelece nova ordem política e social para o futuro, mas que simultaneamente promove a ruptura total com o antigo regime. Então, assim, foi uma grande evolução, né, o constitucionalismo francês, porque a ideia mesmo era fazer era criar uma nova política, uma nova ordem social. Agora vamos fazer uma questãozinha aqui da Vunesp, ano 2019, cargo juiz. Essa questão tem a ver com o que nós acabamos de estudar sobre constitucionalismo. Então vamos lá. Assinala a alternativa correta a respeito do constitucionalismo. No constitucionalismo moderno, as constituições de sintéticas passam a analíticas, consagrando nos seus textos os chamados direitos econômicos e sociais. E a democracia liberal econômica dá lugar à democracia social, mediante a intervenção do Estado na ordem econômica e social. Gente, essa questão está errada por quê? O constitucionalismo moderno, ele não trata de direitos econômicos e sociais, tá? Então, a questão está errada, porque quando trata de direitos econômicos e sociais, que ainda não encontrava suficientemente difundidos naquela época, então não tem nada a ver com a questão, tá? Essa situação aí, chamar de direitos econômicos e sociais, não entra no constitucionalismo moderno. Então, a questão está errada. E é importante também a gente não confundir o constitucionalismo moderno com a idade moderna, tá? A gente também não pode confundir isso. Alternativa B. Então, a questão A está errada. A transição da monarquia absolutista para o Estado liberal, em especial na Europa, no final do século XVIII, que traçou limitações formais ao poder político vigente à época, é o marco do constitucionalismo moderno. Gente, essa questão está certa. Por quê? Igual a gente falou lá em cima, a ideia de constituição, de hierarquia, né, existente entre normas constitucionais e normas não constitucionais, ela remota desde a antiguidade, em especial com Aristóteles. Só que essa noção de constituição, ela veio ganhar força apenas no século XVIII, na Europa Ocidental, e ela tinha o objetivo realmente de limitação de poder e garantia de direitos individuais. Então, essa questão está certa pelo fato de estar falando dessa transição de monarquia para um Estado liberal que ocorreu na Europa no final do século XVIII. Tá certa a questão, tá? A gente, inclusive, falou lá em cima sobre isso. Alternativa C. O constitucionalismo antigo teve início com a Carta Magna, com a Magna Carta, eu sempre troco, né? Com a Magna Carta de 1215, não havendo antes desse período indícios de experiências democráticas que contrastassem com os poderes teocráticos ou monárquicos dominantes. Então, a questão está errada. Por quê? A Carta Magna, ou Magna Carta, né, de 1215, representa, na verdade,
o período do constitucionalismo da Idade Média, constitucionalismo medieval. Então, não fala esse período, a Carta Magna de 1215, ela não está inserida no constitucionalismo antigo, tá? Então, quanto à antiguidade, a doutrina ela se refere, quando a gente fala do constitucionalismo antigo, assim, ela se refere aos hebreus, às cidades-estados gregas. Então, não tem nada a ver a Carta Magna com o constitucionalismo antigo. D. John Locke, Montesquieu e Rousseau são reconhecidos como os principais precursores do constitucionalismo contemporâneo em virtude de concepções evolucionárias que defendiam a unificação e consagração dos ideais e valores humanos universais. Gente, tá errado, porque esses pensadores, Rousseau, Montesquieu e Locke, na verdade, eles estão mais ligados ao constitucionalismo moderno, visto que, visto que eles, visto que eles estão ligados ao século das luzes, século XVIII, e que marcaram fundamentalmente através da aplicação da razão, a derrubada ou limitação, no caso da Inglaterra, por exemplo, das monarquias absolutistas. Então, assim, o constitucionalismo moderno que foi marcado por esses pensadores, tá? Galera, então é isso. Quem ficou com dúvida pode mandar mensagem nos comentários. Quem tiver alguma crítica também, nós estamos abertos a críticas, a elogios, enfim, que a gente quer melhorar. E se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês estarem recebendo mais vídeos como esse. E até a próxima. Quem tiver gostado, dá um like. Quem não tiver gostado, também pode dar o like que não gostou. E, gente, é um projeto que a gente tá fazendo com muito carinho. A gente, né, tá fazendo tudo com muito amor para que vocês possam estudar de uma forma gratuita. E é isso. Até a próxima. Beijos.